Boa, rapaziada, tudo certinho aí, senhoras e senhores? Na mãe do gato, tudo bom? Bom, vamos lá então, rapaziada, que finalmente a gente vai entrar agora no roteiro 9, que você já deve estar pensando aí, nossa, o professor de história não entra nunca no roteiro 9. Eu tava esperando terminar aí essa semana de entrega da apostila 3, e aí a gente entra agora no conteúdo da apostila número 4, beleza? Bem tranquilinho, suavinho, vai ter tempo, fique tranquilo, está tudo sob controle. Papai tá no controle, beleza? Fica suave. Então, a gente vai devagar, sem correria, para que todo mundo entenda, na maior tranquilidade, beleza? Então, é desse jeito. A gente vai começar a falar hoje sobre independência do Brasil. Cabuloso, porque a gente está falando sobre independência da América Espanhola, né? Falamos sobre diversas dependências, falamos sobre alguns personagens, Simão Bolívar, San Martín, falamos sobre independência do México, independência do Haiti, bem interessante, ótimo. Só que a gente está falando da América que pertencia à Espanha. Agora a gente vai falar um pouquinho da América portuguesa, no caso o Brasil, certo? Beleza? E para isso a gente vai precisar entender uma coisa que acontece lá na Europa, que talvez a gente tenha passado muito rapidamente por cima, assim, bem em função dessa mudança que a gente teve repentinamente. Esse assunto que a gente vai precisar voltar é um assunto que a gente devia ter conversado melhor nas últimas 2 semanas que nós tivemos aulas presenciais, beleza? Mas vamos devagar, fique tranquilo que todo mundo vai compreender. Mano, antes de começar, eu vou pedir para você o seguinte: pega o seu livro, beleza? Pega o seu livro, deixa o livro aí marcado na página 58, na página 60. A gente vai usar essas duas páginas, 58 e 60. E depois nós vamos usar a página 121 e 122. Então marca aí: 58, 60, 121 e 122, beleza? Enquanto isso, eu vou pedir para que vocês, por favor, vocês coloquem depois seus nomes, sobrenomes e a sua turma, tá bom? Aí já era, é nóis. Então é o seguinte, meus queridos, bora trabalhar. A aula hoje vai ser um pouquinho pesada, certo? Quase do meu peso. Então se liga, vacilão. A gente falou então sobre América Espanhola, falamos sobre iluminismo, não é não? O iluminismo lá na Europa, o pau estava comendo solto, os caras questionando o poder dos reis, liberdade, igualdade, fraternidade, a burguesia liderando um movimento intelectual que depois vai se tornar um movimento político, onde ela vai querer mais participação, vai querer mais espaço na política dos países, dos seus países, beleza? Tá bom, ótimo. E aí o iluminismo vem ganhando força, vem ganhando cada vez mais gente concordando com o iluminismo, lindo. E lá na França estoura uma revolução, a Revolução Francesa. A burguesia, liderando toda a classe de trabalhadores do terceiro estado, se revolta contra um aumento de impostos. E aí, o terceiro estado que a gente chamou lá atrás, né, população trabalhadora, camponeses, burgueses, reunidos, se revoltam e saem às ruas quebrando tudo. Quebram tudo, estouram tudo, mal barato, o pau come solto, sangue. Os caras começam a perseguir nobres, clérigos. O negócio é pesado, mano. E aí, o terceiro estado, então, consegue, através dessa revolução, dessa revolta da população que sai às ruas quebrando tudo, invade castelos, sai dando voadora, cusparada no primeiro e segundo estado. Essa revolta faz com que, então, a monarquia absolutista francesa chegue ao fim. E aí a gente tem a Revolução Francesa, onde nós vamos ter o terceiro estado chegando ao poder. Só que parte desses terceiro estado chega ao poder, né? Principalmente a burguesia. A burguesia ela consegue liderar esse movimento que tira o rei francês do poder e ela chega ao poder. Só que entre os burgueses também havia uma divisão. Beleza? Eles chegaram ao poder juntos, mas na hora que eles chegam ao poder, eles começam a brigar por esse poder. Principalmente duas classes sociais, jacobinos e girondinos, que eram burgueses, hein? Eram burgueses da mesma forma, mas eram classes que tinham opiniões, eram parte da burguesia que tinham opiniões diferentes, beleza? E essa diferença vai fazer com que os dois, então, briguem pelo poder, disputem o poder. E essa disputa vai atrapalhar muito a França, principalmente a população francesa. Por quê? Esses dois grupos de burgueses lá na França que brigavam pelo poder após eles terem conseguido tirar o rei, eles ficavam um atrapalhando o outro
e com isso eles não resolviam nada. E aí quem sofria com isso, como sempre, é a população comum, beleza? E é o que vai acontecer, a população comum vai sofrer bastante. Para você ter ideia, a Revolução Francesa acontece em 1789. Ah, já faz tempo, hein? Só que ocorre em 1789, tiram o rei, a burguesia chega ao poder, começa essa briguinha entre esses dois grupos, jacobinos e girondinos, que são burgueses da mesma forma, beleza? Esses dois grupos ficam brigando pelo poder, irmão, ninguém conseguia governar. E por causa disso, 10 anos depois da Revolução Francesa, 10 anos, a França ainda estava cheia de problemas. Crise econômica, devendo dinheiro, guerra pra caramba, porque essas brigas estavam gerando um monte de problema. Além disso, a França estava enfrentando outros países, porque os países vizinhos que viram o que aconteceu na França, onde os trabalhadores tiraram o rei do poder, os países vizinhos que tinham como governo um rei, é óbvio que eles vão ficar falando, nossa, isso não pode acontecer aqui. Os reis vizinhos à França, quando percebem o que ocorreu na França, que os trabalhadores tiraram o rei do poder, os reis vizinhos vão tentar socorrer o rei francês que foi tirado, beleza? Porque essa revolução não podia se espalhar pela Europa, porque senão todos os reis perderiam seu poder. Então diversos reis se unem, juntam seus exércitos para tentar invadir a França e recolocar a monarquia na França. Mas o novo governo que se instala após a Revolução Francesa na França, ele resiste muito bem, certo? E resiste tão bem que alguns personagens vão aparecer, entre eles personagens do exército, entre eles um general que tinha uma capacidade muito grande de criar estratégias bem-sucedidas, beleza? Esse general se chamava Napoleão Bonaparte. Beleza, parou aqui. Então, durante 10 anos, a burguesia na França, quando tirou o rei, começa a brigar pelo poder. E ela não resolve os problemas. A França vai ter os problemas de crise econômica, falta de produtos básicos, inflação, seca, guerra. O negócio na França, então, sem o rei, não melhorou. Portanto, a população começa a ficar mais insatisfeita, beleza? Essa população insatisfeita começa a dar a impressão de que ela pode se revoltar novamente. Então, os burgueses que estavam no poder resolvem, digamos, de forma bem simplificada, achar alguém que conseguisse acalmar a população só pelo respeito. Alguém que era considerado na França. Alguém que a rapaziada ia olhar e falar, nossa, ó, esse mano é bom, vamos esperar ele governar para ver qual é que é. E tinha esse cara. Então, para tentar acalmar a população que já estava ficando insatisfeita porque esse novo governo não tinha resolvido nada, aparece pela primeira vez como solução para essa França revoltada, Napoleão Bonaparte, beleza? Napoleão era um general que tinha uma moral enorme na quebrada, o maluco era bom, certo? Tinha um bom estrategista, não era digamos assim, um soldado grande, forte, mas ele tinha muita inteligência. O maluco era demais em estratégia, beleza? Ele conseguia perceber algumas coisas que as pessoas comuns, mesmo bem treinadas, não conseguiam perceber em campos de batalha. Então, o Napoleão, que comandava algumas tropas, ele vai ser um cara muito admirado na França nesse momento, e em 1799 ele chega ao poder, oferecem um poder para ele e falam, irmão, vai lá, toma o poder, você é bom nisso. E ele consegue então chegar ao poder na França, beleza? Em 1799. Até aí sem novidades. Você deve estar se perguntando o que isso tem a ver com a história do Brasil. Calma, pé de breque, eu chego lá, fica suave. Quando eles tomam o poder na França lá, em 1799, ele começa a governar, começa a tentar tirar a França da crise. E ó, o cara é bom, mano. Ele tira. Em 4, 5 anos ele consegue resolver vários problemas de inflação, falta de abastecimento. Ele distribui terras, ele faz uma reforma agrária para que os pequenos produtores produzissem mais. Ele começa a fazer um monte de obra na França e resolve o problema de desemprego. É um cara muito ligeiro também, ele se mostrou muito ligeiro na administração de um país. Só que a França precisava crescer mais. E para crescer mais,
ela precisava enfrentar um adversário econômico muito forte, que era o país vizinho, beleza? E aí eu vou pedir para você abrir lá na página 58. Na página 58, você vai ter um pequeno mapa. Você vai ver aqui, ó, em vermelho, o Império Francês, beleza? E se você olhar do Império Francês logo em cima, tem uma pequena ilha aí, ó, que está chamado como Reino Unido. Então, o Reino Unido é a Inglaterra. A França de Napoleão, para conseguir crescer mais, ela precisava enfrentar a concorrência inglesa. E não dava. A Inglaterra tinha a maior indústria do mundo. A Inglaterra era dona das maiores rotas comerciais mundiais. Portanto, para conseguir desbancar a Inglaterra, mano, ia demorar, ia ter que ser muito bom. E é claro que a Inglaterra também ia se mexer para que isso não ocorresse. Para que a França, então, de Napoleão conseguisse crescer ainda mais, era preciso desbancar a Inglaterra, concorrer com a Inglaterra. Beleza? Tudo bem? E o Napoleão, então, pensando nisso, vai fazer o seguinte: aí, vou meter as quadradas na Inglaterra, vou tomar lá, vou chegar, tomo os ingleses, já que eu tenho um exército fortão. E de fato, o exército francês, naquele momento, em 1804, 1805, era o maior exército do mundo. Grande, forte, robusto e sensual. Mas, exército, se você olhar aí no seu mapa, a França e o Reino Unido, a Inglaterra, estão separados por uma parte de mar. É o Canal da Mancha. Essa parte de mar, exército vai ter que chegar navegando. E aí, quando você põe um exército para navegar, para fazer guerra, não é mais exército, é marinha. Aí que tá a pegada. Como a Inglaterra é uma ilha, ela sabe que ela precisa se defender muito bem pelo mar. E ela faz isso. A Inglaterra tinha a maior e melhor e mais forte marinha do mundo naquela época. Quem tinha o melhor exército? A França de Napoleão. Quem tinha a melhor marinha? A Inglaterra. Meu chapa, a França tenta invadir uma par de vezes a Inglaterra. Só toma pau. Napoleão toma couro atrás de couro. E ele não consegue invadir a Inglaterra. E ele quer crescer economicamente e não consegue. Então, qual que é a ideia do Napoleão? Já que eu não consigo entrar na Inglaterra, eu vou tentar atingir os parceiros dela. Por quê? Porque a Inglaterra tinha a maior indústria, ela dominava o comércio mundial. Peraí. Se ela dominava o mercado mundial, ela produzia seus produtos e ela tinha que vender. E esses produtos tinham que chegar nos países onde, para quem ela vendia. Aí que é a sacada de Napoleão. O que ele pensa? Eu não consigo invadir a Inglaterra, mas eu vou fazer o quê? Eu vou proibir os países que compram e vendem na Inglaterra de comprar dela. Porque ele não podia, ele não aguentava a trocação de soco com a Inglaterra. Mas os países que compravam na Inglaterra, a França invadia fácil. Beleza? Olha a sacada do tiozão. Então Napoleão ele cria uma forma de tentar enfraquecer a Inglaterra economicamente. Como? Ele vai proibir os países de comprar e vender na Inglaterra. E quem fosse pego fazendo comércio com a Inglaterra, teria seu território invadido pela França. Tá bom? Essa proibição, esse momento em que Napoleão proíbe os países de comprar e vender na Inglaterra, com o objetivo de enfraquecer a economia inglesa e quebrar a Inglaterra, essa tentativa, essa proibição se chama bloqueio continental. Beleza? Tudo bem? Ok? Então, nesse mapinha que a gente está vendo, fala sobre o bloqueio continental. Os países da Europa, que vocês estão vendo aqui, ó, rosa, marrom, a bota aí, até em amarelinho aqui, eles estão proibidos de fazer comércio com a Inglaterra. E se Napoleão ficasse sabendo que alguém continua fazendo comércio com a Inglaterra, mesmo após a proibição, mesmo após o bloqueio continental ter sido decretado, as tropas francesas vão invadir os países, beleza? Ah, ele invadiu muitos países? Uma par, beleza? E aí, quando ele decreta o bloqueio continental, a França começa então a invadir alguns países. Em pouco tempo, a Europa toda está na mão dos franceses, de Napoleão, menos a Inglaterra, beleza? Alguns países vão tentando enrolar o Napoleão. Alguns países falam que não estão fazendo comércio, mas continuam fazendo comércio de forma clandestina, tá bom? E aí, quando Napoleão descobre que ainda está sendo feito comércio clandestino com os ingleses, ele invadia. E é o caso, por exemplo, de Itália,
É o caso, por exemplo, de Alemanha, é o caso, por exemplo, de Bélgica, país Holanda, e é o caso, por exemplo, de Portugal. E aí que a gente entra, beleza? Então vamos lá. O bloqueio continental foi uma forma que Napoleão encontrou para tentar enfraquecer a economia inglesa, já que ele não conseguia invadir a Inglaterra. Ele vai enfraquecer de que forma? Proibindo os países que compravam e vendiam na Inglaterra de continuar a fazer esse comércio. E aí Napoleão pensou o quê? Aí eu enfraqueço a economia inglesa e aí ela vai quebrar e eu tomo a Inglaterra. Essa era a ideia de Napoleão. Muito bem pensado. Só que tem um problema. Ele esquece de uma coisinha. A Inglaterra tinha a maior indústria do mundo, tiozão. Quem é que vai abastecer o mundo agora com os produtos? A França. Boa! Mas a França não tinha essa produção tão grande. Começa a faltar produto no mercado. Por isso os países continuam fazendo o comércio de forma clandestina, no contrabando, com a Inglaterra. Beleza? Tudo bem? Portugal também. E aí que tá a pegada. Dom João VI, que era o príncipe regente, que é o cara que estava governando Portugal, ele continua fazendo comércio com a Inglaterra. Está proibido, mas continua, porque senão vai faltar produto. Portugal e a Inglaterra tinham uma relação comercial bastante legal, há bastante tempo. Tinham até vários acordos. Mas Napoleão falou que não podia fazer comércio, né? E quando Napoleão fica sabendo que Portugal continua comprando e vendendo na Inglaterra, adivinha o que ele manda fazer? Manda invadir, beleza? E aí, quando chega a carta em Portugal, Lisboa, a capital portuguesa, quando chega a carta de Napoleão falando para Dom João, fala aí tiozão, nós vamos entrar e já era. O Dom João VI não sabia o que fazer, mano. Ele precisava dar um jeito, ele tenta convencer Napoleão de que ele não estava fazendo comércio, ou que ele ia parar, não precisava invadir, mas Napoleão já tinha tomado a decisão. Já tinha mandado as tropas se movimentarem para invadir Portugal. E aí só tinha duas alternativas: se entregar ou fugir, certo? Dom João VI ele recebe alguns conselhos. Dom João VI é o rei de Portugal, príncipe regente. Dom João VI ainda não era rei de Portugal, porque a mãe dele ainda estava viva. A mãe dele era uma rainha, só que ela não estava governando porque ela estava sofrendo com problemas psicológicos, beleza? A mãe dele tinha até um apelido legalzinho, Dona Maria a Louca, firmão? A tiazinha dava umas panguadas aí. Bom, mas volta aqui. O Dom João VI, então, quando fica sabendo que as tropas da França, as tropas de Napoleão, estão se direcionando para Portugal, ele treme, hein? Tremeu, não tem como encarar, as tropas de Napoleão eram incaráveis. Ele só tem duas chances: ou se entrega, levanta a mão e fala, ó, perdi, já era, não quero mais saber, ou, que foi um conselho dado por ele, pega toda a família real, os nobres, e foge para um local que dava muito dinheiro para Portugal na época. Qual era a principal colônia? Qual era o principal território que Portugal tinha e que dava muita grana? Brasil, beleza? Então, a corte portuguesa, o governo português, os nobres se organizam, ele, claro, não escolhe a grande maioria dos nobres, para fugirem para o Brasil. Essa, claro, não foi uma coisa feita de um dia para o outro. Demorou aí umas semanas para que eles se organizassem e conseguissem fugir, certo? Não vieram todos, mas veio bastante gente. Pra você ter ideia, veio a família real. Quem que é a família real? Dom João VI, a esposa dele, os filhos, a mãe, os tios, firmeza? A molecada da família. Mas ele também traz consigo 15 mil nobres, certo? 15 mil pessoas. Agora vem essa questão: como transportar aproximadamente 15 mil pessoas em embarcações, em caravelas? Primeiro, Portugal não tinha embarcação para tudo isso. Segundo, as embarcações eram preparadas para carregar mercadorias, não pessoas, certo? Aí é grave. Bom, a Inglaterra, então, ela vai perceber uma oportunidade. O governo inglês oferece ajuda para Portugal vir lá, para os
15 mil nobres e a família real virem para o Brasil, desculpa, como que a Inglaterra vai ajudar? Embarcações e proteção, beleza? Então, para que a família real chegue e os 15 mil nobres cheguem aqui também, a Inglaterra precisou ajudar. Ela ofereceu as embarcações e prometeu também escoltar essas embarcações até que elas estivessem seguras e longe das miras de Napoleão, beleza? E é isso que vai acontecer. Tudo bem, senhores? Napoleão, se você abrir na página 60, na 60, é o cara que está em cima desse cavalo branco, firmeza? É o maluco que está na frente numa pintura. Ele é bem representado. Se você botar aí no Google, põe no Google aí, Napoleão, você vai ver uma parte de figura dele. Mas agora eu gostaria que vocês observassem o seguinte, página 121, que eu pedi para vocês, por gentileza, 121, onde você tem uma pintura representando o embarque da família real nas caravelas para que elas viessem embora de Lisboa, de Portugal, beleza? Então, eles vão sair 15 mil nobres de Portugal, vão enfrentar essa viagem. Mano, essa viagem deve ter sido embaçado, porque não tinham condições adequadas, certo? A água começa a acabar, a comida acaba, algumas doenças se espalham, porque as pessoas queriam andar todas vestidas, aqueles cabelos enormes. Cara, tem um surto nessa viagem dos nobres portugueses até o Brasil, tem um surto de piolho em diversas embarcações. Tanto é que as mulheres vão precisar cortar, passar a maquininha, Ronaldinho mesmo, todas as minas. A rainha, a rainha não, a futura rainha, a esposa do Dom João VI, a Dona Carlota, fica carequinha, ela tira todo o cabelo por causa do surto de piolho. Vai vendo que fita. Certo? Nobres que andavam sempre na etiqueta, sempre bem vestidos, perfumados, peruquinha, branquinho, agora estavam sofrendo com a falta de higiene das embarcações, a falta de uma alimentação que eles estavam acostumados e as doenças que se espalhavam, beleza? A Inglaterra, ela vai ajudar Portugal, mas não porque ela é boazinha, não. Ela tinha um interesse. Ela queria descarregar suas mercadorias aqui no Brasil. Aí você pode estar se perguntando, mas ela não vendia para o Brasil? Não diretamente. Vamos lembrar que havia uma coisa chamada Pacto Colonial. No Pacto Colonial, somente os portugueses podiam comprar e vender do Brasil. O Brasil só podia comprar e vender para comerciantes portugueses. Então a Inglaterra percebe uma oportunidade de fazer o quê? Eu ajudo os portugueses a irem para o Brasil, a fugirem de Napoleão, beleza? E consigo também entrar no mercado brasileiro, porque eles não vão ajudar à toa. A Inglaterra só ajuda porque Dom João VI se compromete a permitir que os ingleses comprassem e vendessem diretamente do Brasil também. Beleza? Tudo bem? Então, esta é uma forma. Uma forma da Inglaterra conseguir explorar o mercado brasileiro. Quando Dom João VI chega aqui, mano, Dom João VI chega aqui, o pau come solto, né? Olha aí na página 122, você vai ver, a molecada recebe cheio de pompa, põe tapete nas sacadas para disfarçar as casas mais simples, todo mundo recebe uma festa, certo? Esse negócio do tapete é legal, porque como as casas eram simples, né, para o padrão europeu, para enfeitar, os moradores pegavam os tapetes, aqueles tapetinhos mais trabalhados, e colocavam nas sacadas para parecer que a coisa estava mais enfeitada, beleza? Dom João ele vai chegar primeiro em Salvador, ele vai descer lá, vai fazer um H, fazer uma meia hora lá, depois ele desce com a família real para o Rio de Janeiro. E é lá que ele vai ficar, tá bom? Beleza? E assim que ele chega aqui, ele cumpre o acordo que ele tinha com a Inglaterra. Qual que é o acordo? Ele assina liberando o comércio com a Inglaterra. Na verdade, não é com a Inglaterra. Ele faz um documento que se chama Abertura dos Portos Brasileiros às Nações Amigas, beleza? Abertura dos portos, onde param as embarcações. A abertura dos portos brasileiros às nações amigas, ou seja, as inimigas não vão vender. Quem são as inimigas? França, beleza? Na verdade é uma só, tudo bem?
Então, que fique bem claro, agora que a família real chegou aqui, ajudada pela Inglaterra, Dom João cumpre com sua promessa. A Inglaterra trouxe, ajudou muito a corte portuguesa a chegar aqui, os 15 mil nobres e a família real, e agora ela quer de volta, quer a troca. Qual que é a troca? Agora ela vai poder comprar e vender diretamente do Brasil. Por isso, a gente fala desse tratado de abertura dos portos. Firmeza? Tudo bem? Deu para entender até agora que Napoleão tem a ver com a chegada da família real aqui no Brasil, a chegada da família real portuguesa, que foge de Napoleão, porque ele está invadindo todo o mundo, porque ele queria enfraquecer a Inglaterra, e que a família real portuguesa vem para o Brasil com a ajuda da Inglaterra, e com isso, Portugal também se compromete a abrir o mercado brasileiro para os produtos ingleses. Certinho? Esse é o Tratado de Abertura dos Portos. Firmão? Quando o Dom João se instala aqui no Rio de Janeiro, muda um pouquinho a coisa no Brasil. Por quê? A região do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas passam a ser uma região muito importante para abastecer a molecada que chegou da Europa, os 15 mil nobres. O comércio vai se intensificar. Então, o Brasil, que tinha como Salvador a parte mais importante do Império, agora não. Agora o Sudeste, Rio de Janeiro, São Paulo e parte de Minas Gerais passam a ter uma importância maior, beleza? Por quê? Porque a família real está ali, vai alimentar o comércio, vai fazer com que o comércio ganhe outra dinâmica. E aí, meu chapa, o Sudeste começa a ganhar uma importância maior do que o Nordeste, que até então era a parte mais importante, economicamente falando. Beleza? Tudo bem? Bom, pesadinho hoje, eu vou parar por aqui. Se tiver alguma dúvida, é só colocar nos comentários aí, que a gente tenta resolver. Mas calma, calma que eu tô indo bem devagar. Aqui, ó, se a gente for ver mesmo, nós fomos aqui até a questão dos tratados de abertura dos portos, beleza? Então nós estamos aí no dia 2, tá bom? Dia 2, nosso roteiro 9. Mas calma, bem tranquilo, vai dar tempo, beleza? Só não esqueçam de entregar a apostila até dia 19, hein? A apostila 3, para pegar 4, beleza? Senhoras e senhores, por enquanto então, muito obrigado pela atenção e paciência. Me desculpa se eu não proporcionado. Vai de leve, não guarda de Marília. Não acabou ainda, hein? Tô vendo uma par de nego aí dando um peãozinho sem máscara. Mete a máscara nessa carinha aí que a cena tá tensa. Em São Paulo, lá a rapaziada já amenizou. Agora aqui ainda não. Aqui tá aumentando, certo? Interior agora que tem que se cuidar, que é onde a gente tá. Valeu, rapaziada. Fui. Abração. Se cuida, hein?